palavra certa. Todos nós. Boa tarde a todos. Pedir a ajuda dos bons amigos espirituais, dos mentores da Casa de Teresinha de Jesus. E o nosso tema de hoje é: temos dia e hora para morrer? Nós temos o dia certo, a hora certa e a forma que nós vamos morrer? Bom, é bíblico, está lá, está na Bíblia. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quando nós vamos reencarnar, quando nós vamos encarnar, nós passamos por uma programação, né? Uma programação reencarnatória. Ninguém cai aqui no planeta por acaso ou sem propósito. Ninguém nasce numa família por acaso, ninguém passa nada sem propósito, tudo é programado. Nós passamos por essa programação e nessa programação são determinadas as nossas provas, as nossas provações, que são conhecidas e aceitas por nós. De que forma? Onde nós precisamos nos melhorar, onde nós precisamos evoluir, nós vamos receber as nossas provações. Nessa programação reencarnatória também são determinadas as nossas expiações. As nossas expiações são as sentenças que nós temos que cumprir. Elas são determinadas. Dessas a gente não pode fugir. Não há concordância ou não concordância nossa. Diferente das provações que a gente aceita, que a gente concorda. E nessa programação são colocados no nosso corpo espiritual, como se esse corpo fosse uma pilha, é colocado o fluido vital, que é a energia que dá vida ao corpo. Esse fluido vital, ele é colocado na quantidade de tempo que nós vamos precisar enquanto encarnados. Por exemplo, se eu vou viver 80 anos, eu recebo no meu corpo espiritual 80 anos de fluido vital. É como se nós fôssemos uma pilha. É carregada essa pilha e ao longo do tempo essa energia vai descarregando. A pilha vai descarregando. Mas é claro que nós não somos marionetes, robôs. A gente vem com tudo programadinho, nada vai mudar? Não, nós temos o livre-arbítrio. É programado tudo que é relevante, tudo que a gente precisa vivenciar para a nossa evolução. Mas tudo vai depender da condução que a gente der à nossa vida. Tudo vai depender das nossas escolhas. Então, se eu preciso viver 80 anos, eu vou receber fluido vital para 80 anos. Mas a forma como eu vou conduzir a minha vida vai determinar se eu vou viver 80 anos ou não. Aí eu recebo esse fluido vital para 80 anos. Mas aos 40 anos eu morro. Por quê? Nós podemos antecipar a data da nossa morte de duas formas. Ou pelo suicídio direto, quando a gente escolhe acabar com a nossa vida, não tenho mais propósito, quero acabar com a minha vida, acabo na hora que eu quiser, livre-arbítrio. A outra forma é o suicídio indireto. É acabarmos com a nossa vida mesmo sem consciência. Como? Um diabético, por exemplo, ele não pode comer açúcar, mas ele come. Ele vai fazer o quê? Ele vai morrer antes do tempo. Ele vai acabar com o corpo físico. Muita gente fala assim, mas eu vou comer, se tiver que morrer, eu vou morrer mesmo? Não é verdade. A gente pode sim acabar com o corpo, com a nossa falta de cuidado. Eu vou dirigir a 140 por hora. Vou dirigir a 140. Vou correr os riscos de um acidente. Se acontecer um acidente, porque eu estou dirigindo a 140 por hora, eu morri porque estava na hora, vão ter pessoas que vão dizer, mas morri antes
vai do 8 ao 80 em poucos segundos. A pessoa que não se controla, infarta. Teve um descontrole, infartou. Morreu porque estava na hora? Não. No atestado de óbito terreno vai estar escrito lá, infarto do miocárdio, infartou. No atestado espiritual vai estar lá escrito, desequilíbrio emocional, era estressado. Então a gente pode antecipar a nossa hora da morte, de acordo com a condução que a gente dá ao nosso corpo. A pessoa que vive ruminando a mágoa, a raiva, o ódio, o ressentimento, o ciúme, a maledicência, ela vai fazer o quê? Ela vai impregnar o corpo. E esses sentimentos, eles são muito mais nocivos ao nosso corpo físico do que muitas doenças. Esses sentimentos nos adoecem muito mais do que muitas doenças. Aliás, eles causam as doenças. Esses sentimentos, eles envenenam o sangue. Aí a pessoa vai ter morrido antes da hora? Não. Vai ter morrido porque envenenou o sangue. O nosso corpo físico, ele está dentro da nossa responsabilidade. A não ser que nós não tenhamos saúde mental, que a gente não tenha equilíbrio, que a gente não seja responsável, que a gente não responda por nós mesmos, nós somos responsáveis pelo nosso corpo físico. Então, se eu enveneno meu corpo com a raiva, com a mágoa, com o ciúme, com o ódio, com o ressentimento, o corpo vai adoecer e eu vou morrer antes da hora. E está lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 853 no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E os espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podereis furtar-vos. E Kardec pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E os espíritos respondem: não, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chega a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes o seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Ou seja, se chegar a hora da nossa morte, se chegar a hora programada da nossa morte, muitas pessoas, inclusive, antes de morrer, têm uma espécie de premonição. Algumas pessoas vão se despedir de alguns familiares, vão visitar amigos que não viam, às vezes assinam documentos, fazem testamentos, resolvem problemas financeiros. Nesses casos, inclusive, a gente pode ter certeza que a pessoa desencarnou na hora certinha, porque ela teve a premonição. Porque lá na nossa programação reencarnatória, a gente fica sabendo de que forma a gente vai morrer, qual será o gênero da nossa morte e a que horas, de que forma. Mas fica no nosso inconsciente espiritual, a gente não se lembra. Mas lá no inconsciente está guardadinho. Então, algumas pessoas, elas sentem quando está próximo da hora do desencarne e tomam algumas providências. Então, quando chega essa hora, nada poderá impedir que a gente vá. Nós podemos antecipar. Por exemplo, nos homicídios, algumas pessoas morrem por homicídio, uns poucos por missão, outros poucos porque
porque pediram aquele gênero de morte para exercitar o perdão, para exercitar a benevolência. Alguns poucos pedem. Agora, a grande maioria morre pelo homicídio porque nós vivemos, primeiro de tudo, as leis de causas e efeitos. Essa lei é uma lei de Deus imutável. Não há como mudar. Tudo que nós fizermos, nós teremos que dar o resultado contrário. Se eu fui um homicida, terei que morrer da mesma forma para vivenciar o que eu causei ao outro. Isso é uma expiação. É aquilo que nos é determinado. Então, abaixo dessa lei, nós vivemos a lei de atração e repulsão. Nós atraímos o que nos é semelhante e temos repulsa pelo que nos é contrário. Então, se eu fui um homicida, a minha lei de atração vai atrair a situação do homicídio para mim. Então, eu posso sim morrer por homicídio fora da minha hora determinada, porque eu posso atrair essa situação para mim. Por isso é que a gente tem que ser muito vigilante com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles agem totalmente com as leis de atração e repulsão. Nós vamos atrair para nós tudo que nos é semelhante. Então, se eu estou com raiva, eu vou atrair a raiva. Se eu estou feliz, eu vou atrair a felicidade. Por isso é que nós temos que orar e vigiar. Por isso é que nós temos que ser vigilante. Por causa das leis de atração e repulsão. Nós vamos atrair para junto de nós os semelhantes. Nós vamos atrair quem estiver na mesma vibração que nós. Um casamento só dura até que a morte os separe se os dois estiverem na mesma vibração, se estiverem afinados na mesma vibração. E assim é para tudo na nossa vida. E o caso das balas perdidas? Não existe bala perdida. Eu já falei aqui várias vezes, né? A gente já sabe que não existe bala perdida. A bala é achada. A bala acha a pessoa que precisa desencarnar daquela forma. Mas, porém, tá vendo um tiroteio. A bala perdida não existe, faço eu lá no meio dele. Aí é tentativa de suicídio. Você não pode procurar, você não pode atrair, você não pode usar a lei de atração. Ali está um perigo, você vai se afastar dele. Então, todas as vezes que acontece uma bala perdida, ou a pessoa perder a vida por um acidente de trânsito, que ela não provocou, que ela não teve culpa, ela dirigiu de forma prudente, ou ela estava no carona, ou ela estava no carro que, bom, o carro dela estava dirigindo, mas o carro foi atingido. Se ela não provocou com imprudência, ela vai morrer na hora certa de morrer. Mesmo em acidentes trágicos, se ela não provocou, porque a gente só antecipa esta hora se nós provocarmos isso, por nossa livre escolha, não cuidando da saúde, dirigindo de forma imprudente. Não adianta pensar, se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo. Não é assim. Nós podemos sim antecipar. E a maioria de nós antecipa pela imprevidência. Agora, nós podemos esticar um pouquinho mais? Está lá previsto de eu viver 80 anos. Eu posso alongar um pouquinho a minha vida? Em alguns poucos casos, vejam bem, chegou a hora, não tem jeito, nós vamos morrer. Não chegou a hora,
e não foi por nada que nós tivéssemos provocado, a própria espiritualidade vai se movimentar para que a gente não morra, para que o corpo não morra. Por isso os milagres acontecem. Por isso que em alguns casos, poxa, foi milagre. Meu filho de 11 anos foi um milagre, numa cirurgia de coração. Por isso os milagres acontecem, porque não era chegada a hora. Para isso, nós temos que estar muito conectados com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade do bem, para que a gente receba essa ajuda nessa hora. Chegou a hora da morte, não tem jeito. Mas eu consigo esticar um pouquinho? Em alguns casos, algumas pessoas recebem o que a gente chama de moratória. Às vezes é uma pessoa que faz tanta diferença no meio que ela vive, ela é tão importante na sociedade ali que está em volta dela, ela é uma pessoa tão benevolente e tão importante, que é dado a ela esticar um pouquinho. Tem o caso de uma senhora que estava muito doente e já estava previsto para ela desencarnar. A filha dela estava grávida e daria luz a uma pessoa que ia ser extremamente importante no núcleo da sociedade dela. Ela ia fazer muita diferença. Aquele espírito que ia encarnar ia ser muito importante no meio social. Mas a moça que estava gerando era tão ligada à mãe que ela entrou num desespero tão grande de ver que a mãe ia morrer, que ela começou num processo de aborto. O que a espiritualidade fez? Promoveu uma melhora da mãe dela, daquela senhora, colocou um pouquinho mais de fluido vital na pilha, para que esticasse um pouquinho a vida da senhora, a filha dela pudesse ter o neném, que ia ser uma pessoa muito importante, e aí só depois que o neném nasceu, essa senhora desencarnou. Então, em alguns casos, quando a pessoa tem uma vida muito reta, muito importante para os seus familiares, para os seus amigos, para quem está à sua volta, no trabalho da caridade, que podemos sim esticar um pouquinho. Então, para a gente terminar, é uma pena, porque eu gostaria de ficar aqui falando, que eu já gosto, e esse tema é muito bom. Como nos diz o professor Sérgio Cortella, um dia nós vamos morrer. Porque, aliás, essa é uma lei que não beneficia ninguém, né? Que não dá privilégios a ninguém. Essa é uma lei que servirá para todos nós sem privilégio algum. Mas Sérgio Cortella diz, um dia nós vamos morrer. Mas todos os outros em que nós estamos vivos, nós estamos vivos. Então, ainda dá tempo da gente modificar? Ainda dá tempo da gente se melhorar? Ainda dá tempo da gente começar, como dizia Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. A gente não pode voltar atrás, apagar o que fez de errado, refazer, não. Mas qualquer um pode recomeçar para fazer um novo fim. Então, dá tempo ainda? Ah, mas eu já envenenei o meu sangue com a minha raiva, o meu ciúme, com o meu ódio, com a minha maledicência. Ah, dá tempo. Sempre dá tempo. Nós somos espíritos imortais. Não importa a idade que a gente tenha. Dá sempre para a gente continuar. E Emmanuel nos diz que nós devemos cuidar do nosso corpo como se a gente fosse viver eternamente. E cuidar do espírito como se a gente fosse desencarnar amanhã. Então, dá tempo. Dá tempo da gente se melhorar, dá tempo da gente ser benevolente conosco, dá tempo da gente fazer brilhar a nossa luz, como a nossa palestra da semana retrasada, dá tempo da gente parar de envenenar o sangue com os sentimentos ruins, dá tempo de parar de envenenar o sangue com a comida, com a bebida, com as drogas, dá tempo da gente não morrer antes da data prevista para o nosso desencarne, porque esse é o certo. Para a gente aproveitar a encarnação, que é a nossa forma de evolução, a gente aproveitar até o dia que estava previsto. Se estava previsto é porque algum propósito tem.
Muita paz para todos.